Falando de saúde, a gente vai falar sobre trombose. Você sabe o que é? Como tratar, como cuidar? Para falar sobre esse assunto, está aqui comigo no estúdio o médico cirurgião vascular, Dr. Lucian Zanon. Seja muito bem-vindo, doutor. Obrigado, Luciane. Doutor, já começa explicando para a gente o que é a trombose. Na verdade, funciona da seguinte forma. A nossa circulação funciona principalmente com dois tipos de tubos, vamos dizer assim. A gente tem um tubo que se chama artéria, que leva o sangue rico em oxigênio para os tecidos, e nós temos um tubo que retorna com esse sangue. São vários tubos, cada um tem um nome, mas para um entendimento, esse tubo que faz o retorno se chama veia. Então, as artérias levam o sangue rico em oxigênio, nutrientes para os tecidos, né? Para os órgãos, para os membros inferiores, para o cérebro, e as veias retornam com esse sangue já com menos quantidade de oxigênio e nutriente. Doutor, vamos falar de sintomas. É possível já sentir no início? Como é que se identifica a trombose? A trombose, na verdade, ela é uma oclusão desses vasos, desses que eu chamei de tubos, né? Então, vai depender muito de que tubo foi obstruído. Se foi uma artéria, se foi uma veia, né? Vou dar um exemplo para vocês, que é assim, bem diferente uma coisa da outra. Uma perna, um membro inferior, com uma trombose arterial, você vai identificar aquele membro pálido, frio, às vezes arroxeado, né? Que a gente chama no meio médico de cianose, né? A pessoa vai sentir uma dor intensa, tá? Geralmente uma dor intensa. E a trombose venosa, que seria a trombose das veias, que a gente está falando, provoca sintomas bem diferentes. Provoca um grande inchaço do membro inferior, um desconforto, mas nem sempre a dor é uma dor forte. Às vezes é um peso na perna, um desconforto. A gente chama de assimetria. O que é isso? É a diferença de tamanho de um membro para o outro. Nós estamos falando de membro inferior, né? Uma trombose arterial, por exemplo, de uma artéria do pescoço, que se chama carótida, pode levar a um AVC, que é o acidente vascular encefálico, né? Uma trombose venosa que faça uma embolia para o pulmão pode levar a um quadro de falta de ar muito importante. Então, vai depender do organismo, da parte que esse coágulo se deposita e da parte da circulação, da tubulação que ele obstrui, entende? Eu queria que o senhor falasse das causas. Existe uma causa específica? Existem vários fatores predisponentes, tá? Trauma é um fator predisponente. Existem pessoas com fatores hereditários, doenças chamadas de trombofilia, que geralmente essa pessoa tem alguém na família que já teve trombose ou não, tá? Existe para trombose arterial, principalmente provocada por placas de colesterol, a dislipidemia, que é o colesterol alto no sangue, é um fator de risco importante. O sedentarismo é um fator de risco importante. Os hábitos pouco saudáveis de alimentação, né? Existe também, principalmente para pacientes hospitalizados por muito tempo, em que ficam por muito tempo imobilizados no leito, né? É um fator de risco importante para a trombose, entendeu? Que a gente tem que fazer medicações para prevenção, para profilaxia disso, né? Então, trombose, na verdade, é um tema extremamente vasto para a gente se restringir a poucos minutos, né? Mas eu tentando dar uma visão geral de como funciona. Vamos falar de tratamento. Como é que funciona o tratamento? O senhor acabou de dizer que é muita coisa para se falar, né? Mas eu queria pelo menos que o senhor pontuasse os principais. Tá. A trombose venosa, a trombose das veias, na grande maioria dos casos, ela é tratada com medicação. Hoje em dia, a gente já tem anticoagulantes, que são essas medicações que se trata por via oral, em que a grande maioria das pessoas pode usar esses anticoagulantes via oral. Aí vai depender se o paciente tem uma função renal alterada ou não, se ele tem alguma outra contraindicação, como uma gestação, né, que é um caso à parte, né,
é um caso peculiar, casos separados. E, na verdade, a trombose arterial, que é aquela que leva o fluxo sanguíneo rico em oxigênio para os pés, para os membros, ela geralmente é cirúrgica, tá? Agora, hoje em dia, tem vários dispositivos bastante modernos que a gente faz por cateterismo, essa desobstrução. Então, existe um aparelho que é o mesmo que se usa para o aparelho de cateterismo cardíaco coronariano, que nós também usamos na vascular para fazer essa desobstrução das artérias, sem precisar, às vezes, de incisões muito extensas, sem precisar de um trauma grande ao paciente. Então, assim, essa parte vascular arterial, as próprias cirurgias evoluíram muito para o minimamente invasivo. No caso, vamos colocar nessa questão da trombose nas pernas, né, que o senhor Certo. colocou. Caso a cirurgia seja feita, como é que funciona o depois? Ela pode voltar, tem que ter esse cuidado, essa atenção? Geralmente, quando a gente promove uma cirurgia, a gente costuma fazer no pós-operatório algumas medicações para tentar prevenir que ela retorne. É lógico que é importante correção de alguns fatores de risco. Por exemplo, tem pacientes que têm arritmia no coração e dentro do coração se forma um coágulo. Esse coágulo pode se desprender e impactar em uma artéria do membro inferior, por exemplo. Então, quando a gente opera esse paciente, em conjunto com a cardiologia, que está tratando a arritmia desse paciente, esse paciente é anticoagulado. Isso é um exemplo. É uma medicação que se usa para evitar uma retrombose, para evitar que isso ocorra de novo. Certo, queria muito agradecer sua participação, doutor. Muito obrigada. Obrigado a você.